população nogueirense, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui eu e a Kelly como prefeita, né, candidata a prefeita pelo município de Artur Nogueira, eu, professora Fátima, candidata a vereadora. Estamos aqui num bate-papo e vamos falar um pouquinho sobre a infraestrutura do município, né? E pensando nisso, a gente não pode deixar de falar sobre toda a questão da política pública em cima da nossa infraestrutura, né? E a infraestrutura também, quando a gente fala isso, as pessoas ficam um pouco meio perdidas do que seria. E sendo que tudo isso, Kelly, é relacionado a todas as secretarias, né? Educação, a saúde, ao transporte, né? Que é algo que a gente tem levantado aí essas questões lá no bairro das Casinhas, né? Que existem moradores de idade ali que não têm o transporte, né? Um postinho de saúde do qual também venha trazer o conforto para eles ali do bairro, né? Asfalto, né? Como a gente viu ali a reclamação do quebra-mola, né? Foi uma necessidade levantada também pelos moradores. E aí entra tudo, né, Kelly? Parquinho para as crianças, campo de futebol. Fala um pouquinho desse movimento da infraestrutura. Sim, Fábio. Infraestrutura, na verdade, é um assunto muito abrangente, né? No caso específico do transporte, não é somente lá o nosso sonho que sofre com isso. Toda a nossa cidade tem sofrido com a falta de transporte coletivo. E uma das soluções que nós podemos trazer para esse problema é trabalhar junto com a região metropolitana, né, o transporte metropolitano, para trazer uma empresa nossa, uma autarquia, de transporte público. Não vai ser um transporte gratuito, porque tem os seus custos. Porém, vai ser um transporte que possa englobar toda a cidade e dentro dos moldes que deve ser da região metropolitana. E quanto a isso, a gente também tem que se atentar ao fato. Artur Nogueira, há 8 anos para cá, vem piorando cada vez mais a situação dos loteamentos, a quantidade de loteamento em locais distantes, sem a infraestrutura, sem asfalto, ou o problema do esgoto também é reincidente. Então, enquanto a gente não brecar que novos empreendimentos sejam feitos para a gente poder sanar primeiro os problemas que já temos, sem criar novos problemas, a gente tem que pensar seriamente, porque como é que você vai colocar um transporte público para um loteamento, por exemplo, que está lá na divisa com o Mojimirim? O custo é muito alto, essas pessoas vão acabar comprando um empreendimento achando que estão fazendo um bom negócio e estão sendo enganadas, porque vai ser difícil para chegar lá uma escola, para chegar lá um postinho, enfim, vai atrapalhar muito a qualidade de vida dessa pessoa. E além disso, né, se formos pensar em tudo isso, o emprego também, né, fica intrinsecamente interligado. Lembrando que as últimas empresas que vieram, as últimas 9 grandes indústrias que vieram para a nossa cidade, foram há 8 anos atrás. Depois disso não houve mais investimento. E a empresa ela não traz somente o emprego, ela traz os impostos, ela gira o comércio, todo o reflexo, né, para a situação do comércio da cidade. Então a gente tem que investir nisso de novo, a gente tem que ser um governo sério para que possa trazer outras empresas que queiram investir no nosso município. Enfim. E também a gente sabe que existe parcerias de empresa, né? Por exemplo, projetos que são realizados dentro do município, sim, do qual a empresa faz um investimento, porque se eu não me engano tem uma porcentagem lá que ela pode... público-privadas. Isso. E assim, a gente percebe que não tem um estímulo no município de pessoas que queiram ir lá fazer essa parceria para que ela receba esse benefício, né, que pode ser na educação, na cultura, no esporte, né? São projetos realizados dentro do município. E que empresas grandes, igual nós temos aqui em Artur Nogueira, poderia estar fazendo essa parceria, né? É interessante para ela também, mas a gente percebe que não tem um índice de pessoas que ou talvez a falta de conhecimento também. Talvez uma falta de seriedade pelo poder público. Exato. A falta de interesse, além dos imobiliários, em si na população. E outro problema que se reflete nisso, que também tem a ver com a infraestrutura, é a nossa água. Hoje, Artur Nogueira está praticamente no caos. Foi feito um levantamento nos anos 2010, 2011, que a quantidade de água que o município produz
chegaria quando tivesse 60 mil habitantes, já não daria mais para suportar o sistema. E nós estamos com 55 mil habitantes. Ou seja, e não tem sido feito investimento nenhum. Eu tenho visto que a população nesses últimos 8 anos tem se reunido para brigar para não privatizar uma autarquia, que é a Saiam, mas eu não tenho visto o poder público ter chamado a população para ver uma solução para a nossa água. É engraçado, né? Como é que nós vamos trabalhar desse jeito, tendo que brigar com o poder público para não ser vendido? A Saiam, ela não é uma empresa que ela tem lucro. O que sobra nela, que seria sobra, né? Vamos usar uma palavra popular, ela tem que ser investida nela mesma, tem que ser investida em esgoto, tem que ser investida em água. E hoje a gente teria que ter uma forma de represamento da água bruta, para ela, por exemplo, lá no Poquinha e tal, fazer uma represa, e também na água tratada. A água tratada custa. E nós temos um projeto, inclusive, no nosso plano de governo, que é de caixa d'água. Se você pegar 1000 litros de caixa d'água e fazer um programa social e entregar e colocar em 1000 casas, nós temos 1 milhão de litros de água tratada, guardada, sem um custo alto, porque se você for usar, pegar uma área, fazer toda a infraestrutura, fazer o tratamento, depois com bomba para mandar para as casas, é muito mais caro do que você fazer um projeto popular desse. E seriam 1000 casas que teriam sua água, que na falta d'água que é direta, a pessoa talvez conseguiria... Para o básico ali, o básico do dia a dia ela poderia. E isso pode ser ampliado, isso não é difícil de ser feito. E aí tem N fatores que você pode melhorar. O que eu percebo de tudo isso, Kelly? Existe assim um segredinho, por exemplo, de político, né? Que eu percebo que as pessoas não têm o conhecimento de tudo isso que a gente fala. O conhecimento de poder de exigir, né? A população de exigir isso, de participar, que é a transparência e o governo participativo. O governo aberto e transparente. Então, assim, esse governo que nós estamos representando é um governo do qual o cidadão vai poder participar e entender o que a gente está querendo. Exatamente. Então, hoje como eu vejo, as pessoas têm pouco conhecimento do direito deles, né? Da exigência de querer saber o que está acontecendo. Mas não é interesse do poder público. Isso, exatamente. Hoje esse eu falo que é o segredinho que fica escondido, que ninguém quer compartilhar. Aí nós voltamos. Nós tínhamos a Casa dos Conselhos, que foi fechada em 2013. A Casa dos Conselhos, ela dava esse apoio aos conselhos municipais, ela forçava as pessoas a ir lá e saber o que é ser um conselheiro. E não era o fato de você participar de uma reunião, olha, assina a ata. Não, você tinha que ir lá saber o que você estava assinando, entender e dar a sua opinião, porque nem sempre todo mundo tem a mesma opinião e diversos problemas podem ter diversas soluções. Então era realmente uma coisa que era da população. As entidades também, elas trabalhavam nessa Casa dos Conselhos e estranhamente ela foi fechada. E hoje em dia eu me arrisco a dizer quem são os nossos conselheiros. Eles estão realmente representando a classe deles, da saúde, da educação, enfim. É onde eu falo, que você percebe que para quem está ali foi importante isso ser, né, como que eu falo? Ele ser desfeito, não existir. Porque quando existe esse conselho, não tem como você burlar algo que está sendo feito. Né? Não tem como você esconder. Então, por isso que a gente bate ali, nós estamos maçante. Eu, nos meus vídeos, eu tenho falado muito sobre essa transparência e o direito do cidadão participar e entender o que está acontecendo. Porque enquanto as pessoas também não se interessar a entender o que é o direito dele e o que ele pode fazer para ajudar, né? As coisas vão continuar, o ciclo vicioso, que as pessoas cada 4 anos vêm e falam as mesmas coisas e acontecem as mesmas coisas. É isso, não é, Kelly? E nesse governo que a gente propõe, eu quero ser cobrada, eu quero a população lá, eu quero que participem, saibam o que está acontecendo, que vejam o que é o governo, que façam parte desse governo conosco. E assim, nossa equipe tá perfeita, né? Eu acredito que a gente veio só para reforçar.
Eu entrei porque eu faço parte do 25, né, Kelly Capellini, e o meu é 25-100. Então, gente, vote 25 para a prefeita Kelly Capellini, Claudinei como vice, e 25-100 professora Fátima. E vamos fazer Artur Nogueira diferente. Obrigada.